Olá, jovens. Eu me chamo Drummond, sou professor de Biologia e estamos aqui com o QG Resolve. Nós escolhemos algumas questões retiradas de prova do Enem que nós achamos mais pertinentes e vamos tentar fazer um apanhado de coisas em relação a essas questões. Vamos lá, telinha. Primeira questão. Está escrito o seguinte: temos um gráfico, e eu gostaria muito que você observasse o gráfico. Você tem um gráfico que mostra a concentração de álcool no sangue. Concentração de álcool no sangue em relação a quê? Ao tempo. Agora você observa o seguinte, que eu tenho várias curvas com variações, obviamente, da concentração de álcool no sangue. Uma menorzinha, o cara bebeu pouco. Um pouco maior, esse cara bebeu mais. Uma um pouco maior ainda, o cara bebeu mais ainda. E uma bem maior, esse cara bebeu bem mais. Na verdade, o que nós estamos mostrando, que o gráfico mostra, é que esse indivíduo aqui de baixo bebe socialmente. E o lá de cima, convenhamos, é um pé de cana. Mas, de qualquer maneira, as curvas são o quê? Elas são bem parecidas, né? Elas têm o mesmo perfil. Então, o que está mostrando é a concentração de álcool no sangue em função do tempo. Agora, olha a pergunta do indivíduo. Supondo-se que seja necessário dar um título a essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria: você olhando para o gráfico, não tire os olhos do gráfico, você vê, conforme eu te falei, que as curvas têm o mesmo perfil. Elas têm todas o mesmo perfil. O que está variando é a quantidade de álcool e o tempo necessário para que esse álcool vá desaparecendo. Porque, veja bem, o cara está bebendo, mas depois o álcool vai sumindo, vai desaparecendo. O cara está bebendo e o álcool vai desaparecendo. Então, no fundo, o que isso aí está mostrando? O tempo que o nosso organismo leva para fazer o quê, senhores? Metabolizar, tirar o álcool da circulação. No fundo é isso. É o tempo que o nosso organismo leva para tirar o álcool da circulação. Eu acho que se eu tivesse que dar um nome a esse gráfico, seria exatamente esse: tempo de metabolização do álcool. Será que nós vamos ter nas opções algo que seja próximo disso? Vamos às opções. Letra A: concentração média de álcool no sangue ao longo do dia. Volta para o gráfico. Ao longo do dia, o dia só tem 7 horas? Não é isso. O dia tem mais do que isso. Voltamos. Variação da frequência da ingestão de álcool ao longo das horas. Volta ao gráfico. Aqui está dizendo com que frequência o cara bebe, se ele beber um copo a cada 10 minutos ou 5 minutos. Não, aqui está mostrando o álcool total que ele ingeriu e o tempo gasto para esse álcool descer. Ainda não é essa. Concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. Em momento algum, o gráfico está falando de concentração mínima de álcool no sangue. Pelo contrário, está mostrando a variação. A concentração aumenta e diminui. Aumenta e diminui. Aumenta em relação ao que o cara está tomando, naturalmente, que é em relação ao que o cara está bebendo. Ainda não é essa. Estimativa do tempo necessário para metabolizar as diferentes quantidades de álcool. Eu acredito que agora nós estejamos realmente diante de uma resposta correta. Estimativa do tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Se você for voltar ao gráfico, olha, observa. Olha lá. Se o cara bebeu pouquinho, ele vai levar 2 horas para metabolizar. Se ele bebe um pouco mais, ele leva 4 horas para metabolizar. Se ele bebeu um pouquinho mais ainda, ele leva 5 horas e meia para metabolizar. E se ele bebeu muito, ele leva 7 horas para metabolizar. Na verdade, o que nós estamos vendo é exatamente isso. A resposta correta seria a letra D. Estimativa do tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Senhores, um grande abraço.